Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. 5 razões por que suas orações não são respondidas. Vamos lá? Às vezes, pedimos coisas na hora errada, ou precisamos desenvolver, amadurecer, para depois, então, receber as respostas das nossas orações. Outras vezes, podemos estar pedindo algo errado mesmo a Deus. Tem uma frase importante para esse momento que diz assim: se o pedido estiver errado, Deus diz não. Se o tempo estiver errado, Deus diz para você, não chegou a hora. Mas se você estiver errado, Deus diz, cresça primeiro. Agora, se o pedido estiver certo, o momento for o momento certo, e se você estiver com a motivação correta, Deus diz, chegou o tempo. Eis a resposta da sua oração. Esse estudo é muito importante e ele vai te ajudar a não ter mais as suas orações impedidas e a você se relacionar com Deus através da oração. Falando em relacionamento, eu acho que essa coisa mais importante a ser destacada na oração. A gente precisa transformar a nossa oração transacional, aquilo que devemos receber, uma relação de troca, para orações relacionais. Ou seja, toda vez que eu me aproximo de Deus, eu creio que Ele existe e nisso eu estou aumentando a minha fé e a minha intimidade com Ele. A oração é muito importante e a oração, inclusive, em última análise, é o meio pelo qual nós conhecemos a Deus de verdade e intimidade. A oração também pode ser utilizada como arma de guerra, como um recurso muito poderoso nas batalhas espirituais que nós travamos todos os dias. Bom, ao ir a Deus apenas quando precisamos de coisas, na verdade, estamos desvalorizando a oração ou não reconhecendo o seu verdadeiro poder, tornando ali, criando uma lista de desejos, de tarefas, entregamos a Deus. Se Ele não fizer isso, ficamos aborrecidos, chateadinhos e paramos de ir até Ele, de ir à sua presença, deixamos de congregar, as pessoas param de acreditar em Deus porque Ele não cumpriu a listinha do desejo. Bom, a gente tem que corrigir a rota agora, corrigir a nossa visão. Nossa oração não pode mais ser transacional, relação de interesse, mas tem que ser relacional. O problema, pessoal, é quando nós reduzimos a oração a um meio de receber coisas de Deus, ao invés de ser um meio de desenvolver, de fato, intimidade. E intimidade com Deus é poder e autoridade diante das coisas e circunstâncias que se apresentam a você no seu dia a dia. Mas vamos lá, de modo prático, objetivo e bíblico, 5 razões pelas quais as nossas orações são impedidas, não são respondidas. A primeira coisa que eu quero listar para você, eu quero que você anote e comente aqui embaixo também, dê notoriedade, compartilhando e deixando aqui o seu joinha nesse vídeo. Bom, primeira coisa, por que essa oração não é respondida? Falta de perdão. Marcos 1, 25 até o 26, olha o que Jesus está nos dizendo. E sempre que estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-o, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe também as vossas ofensas. Mas se você não perdoar, olha o que Jesus está dizendo, mas se você não perdoar, seu Pai que está nos céus também não perdoará as suas ofensas. Essas são palavras de Jesus bem objetivas aqui sobre a oração e o perdão. Se você guardar no seu coração amargura, ofensa ou falta de perdão para com alguém, isso vai atrapalhar as suas orações. Mesmo se você estiver orando pela coisa certa, na hora certa. O que acontece aí é que Jesus está explicando nesses versículos é que você primeiro deve perdoar. A falta de perdão, ela cria uma barreira. A falta de perdão cria uma lacuna entre você e o seu Deus. É um obstáculo que bloqueia o sinal, então, de Deus na sua vida, né? A resposta de Deus chegar até você. Segundo ponto, o objetivo por que sua oração não é respondida é a incredulidade. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Mas peçam com fé, sem duvidar, pois quem duvida é como uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento, pois não suponha esse homem que receberá alguma coisa do Senhor. Olha, o interessante é que nesses versículos, Tiago está explicando que orar por algo em estado de dúvida vai impedir você de receber a resposta do Senhor. Às vezes, nos pegamos duvidando. Aí que está a chave. É isso que você precisa ajustar. Por quê? Se não temos certeza se aquilo que estamos orando está alinhado com as Escrituras, primeiro nós devemos alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Se você estiver duvidando, primeiro vá nas Escrituras, encontre respaldo, encontre fundamento daquilo que você está em dúvida, a partir da sua convicção, da certeza que a Escritura aprova,
o que você está orando, pode orar, porque certamente você vai receber de Deus o pedido da sua oração. Olha só, algo muito importante você tem que fazer nesse ponto aqui, que é não duvidar. Você precisa confiar no caráter de Deus. A dúvida, muitas vezes, ela se mascara como o medo, fazendo-nos sentir como se Deus não nos ouvisse. Quando você for pedir algo a Deus, quando você for orar, for falar com Deus, acredite que Ele o ouviu e que Ele é um bom Pai, que Ele é maravilhoso e que Ele, no seu tempo, vai ouvir e responder às suas orações sobre as circunstâncias certas. Entendeu? Não duvide, creia no caráter bondoso e maravilhoso do seu Pai. Olhe nas Escrituras e vá orar com fundamento. Use, inclusive, as Escrituras nas suas orações. Isso é uma ferramenta poderosa. Terceira razão por que nossas orações não são respondidas. Motivos errados. Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz assim: você pede e não recebe porque você pede mal para gastar com os seus prazeres. Bom, é o seguinte, se você está pedindo algo a Deus, mas não há paz em relação ao que está pedindo, talvez seja necessário, talvez seja importante você reavaliar as suas motivações. Por exemplo, você está pedindo algo a Deus que você sabe que tem um fundo egoísta, que pode machucar alguém, quer se vingar de alguém, é para aumentar o seu ego, seu orgulho, sua ganância, sua vaidade, é mera vaidade humana. Você está pedindo com um coração inseguro, órfão ou ferido, ou você está provavelmente aí orando com as motivações erradas. Você não vai receber o que você está pedindo, porque você está pedindo mal. Vemos um exemplo disso na história do filho pródigo, e é bem interessante isso. O filho sai de casa e ele, antes de sair de casa, pede ao pai que lhe desse a sua herança. Isso está em Lucas, capítulo 15, versículo 12. Ele não só pediu a herança ao seu pai na hora errada, porque seu pai ainda estava vivo, o pai não estava morto, o pai não morreu, mas suas motivações, suas intenções estavam erradas, estavam equivocadas. Bom, no momento em que ele pede a antecipação da herança, ele está mostrando a postura de seu coração, as motivações deturpadas e equivocadas, porque indiretamente ele estava desejando a morte de seu pai, que seu pai morresse cedo, morresse logo, para que ele pudesse ter algum tipo de ganho e vantagem financeira. Ou seja, embora ele estivesse pedindo algo importante que é dele por direito legal, mas a motivação estava errada. Ele não teve consideração pela vida do seu pai, mas sim pelo que ele poderia ganhar. A gente sabe muito bem que seu desejo e pedido foram completamente equivocados por causa do caminho que levou, desejando comer o alimento dos porcos. Bom, e aí ele acabou numa sentença muito ruim e acabou se distanciando então do seu pai. E o interessante é que quando o filho pródigo ele volta para casa, olha o que aconteceu. Ele faz um pedido diferente ao pai agora. Mas por que ele fez um pedido diferente? Por causa do quebrantamento. A circunstância amassou ele, colocou ele na linha, né? Tirou dele os carrapichos do momento difícil. Ele chega para o pai e pede o pai para ser um dos seus escravos. Ele, pai, me receba como um de seus empregados, como um de seus servos. O que também o pai não lhe concedeu, porque a oração também, o pedido foi errado. Lucas capítulo 15, versículo 19. Mas agora, no momento que o filho voltou para casa com uma atitude, com um pedido diferente, o pai o recebeu de braços abertos como filho perdido, inclusive, que há muito tempo tinha mentalidade de escravo. Mas o pai não o recebeu como escravo, o recebeu como filho. É o seguinte, essa história do filho pródigo é um exemplo maravilhoso como a qualidade das nossas orações e pedidos a Deus podem realmente revelar o quebrantamento ou a postura altiva, o coração orgulhoso, o espírito que não é ensinável. As nossas orações revelam muito mais do nosso caráter e da essência da nossa alma do que a gente imagina. Bom, quarto motivo pelo qual as nossas orações não são respondidas: pecado não confessado. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encurtada para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão agravados que não possa ouvir, mas suas iniquidades fazem separação entre vocês e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o rosto de Deus. Então veja,
Isaías está destacando aí que os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando você está orando, é muito importante primeiro você confessar os seus pecados. Caso contrário, terá algo em seu coração que está sobrecarregando, está te sobrecarregando, está distraindo a sua mente. Vai causar uma incapacidade de você se conectar verdadeiramente com o seu Deus. São os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus, diz o texto. Quando a gente vai a Deus apenas com aquela lista de pedidos, de necessidades, de urgências, estamos orando a Deus de forma transacional, como eu expliquei para você no início do vídeo. Enquanto, na verdade, precisamos primeiro lidar com o nosso pecado. Não adianta nada você chegar a Deus, diante de Deus em oração, com uma lista de pedidos, jejuar, uma lista de pedidos, mas você não confessar os seus pecados. Se você confessa o seu pecado e o deixa, você encontra misericórdia. Às vezes, nós não queremos confessar os nossos pecados porque a confissão deve nos conduzir ao arrependimento. Arrependimento é abandonar, deixar o pecado. Arrependimento é uma ruptura com o pecado. Confissão não é apenas sinto muito, e você voltar a cometer o mesmo pecado novamente. Mas sim, eu estou escolhendo me afastar daquilo que rompe o meu relacionamento com Deus. Arrependimento é deixar o pecado e se afastar abruptamente do mesmo. Escuta, Deus está esperando que você não apenas reconheça o seu pecado, mas que também você escolha definitivamente romper com ele e abandonar o pecado. Rompa com o pecado e o abandone. Deixe o pecado agora. Bom, antes de qualquer outra coisa, você deve orar pelo seu relacionamento com Deus. Peça a Deus para examinar o seu coração, para trazer luz à sua consciência, para revelar os pecados que estão escondidos. O salmista Davi era tão cuidadoso com isso, que antes dele orar, toda vez que ele se aproximava de Deus, diz em um salmo que ele pedia a Deus para colocar uma guarda na sua boca, para ele não pecar contra o Senhor. O salmista chega a dizer para Deus sondar o seu coração, esquadrinhá-lo, ver se há algo mal. E é o que você tem que fazer. Talvez você não está recebendo as suas orações não estão sendo respondidas, Deus não está recebendo a sua oração, porque existe pecado que está oculto. E você precisa abandonar, remover completamente o pecado da sua vida, para que a sua caminhada com o Senhor não seja quebrada e tampouco seja impedida. O quinto ponto eu deixei por último, e esse quinto ponto é muito importante, eu queria que você anotasse e comentasse aqui também. Muitos crentes, muitos salvos em Jesus ignoram. Quinto ponto, por que sua oração não é respondida? Maltratos ao seu cônjuge. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: os maridos, da mesma forma, habitem com as suas esposas com entendimento, dando honra à sua esposa, está no singular, como vaso mais fraco e como herdeiros juntos da graça da vida, para que as suas orações não sejam impedidas. O que Pedro está nos destacando é que muitas vezes nossas orações são impedidas porque maltratamos os nossos cônjuges. É muito interessante que os maus tratos aí, as nossas esposas, eu como marido, vou falar para minha esposa, podem fazer com que as minhas orações não sejam respondidas. A pessoa pensa, poxa, eu pedi algo bom, algo que é certo, é genuíno, está confirmado na palavra, eu não tenho um pecado oculto, mas a pessoa ignora que está maltratando o seu cônjuge. Embora os maridos aqui nesse versículo sejam o centro desse versículo, desse texto, o objetivo principal aqui, mas isso também se aplica às esposas. Escute, se você não convive com o seu cônjuge com compreensão, se você fere com palavras, se você é duro, é mesquinho, e continuamente, repetidamente, você está ferindo os sentimentos ou proferindo palavras negativas que vão ferir as emoções, vão ferir a alma do seu cônjuge, saiba que isso vai criar uma barreira e um impedimento de você ser respondido nas suas orações. Muitas pessoas podem sentir o Espírito Santo, podem se emocionar durante o louvor, podem se arrepiar, sentir a presença de Deus durante as suas orações, mas não serão respondidos, porque a Bíblia diz que se você maltratar o seu cônjuge, você não vai ter a resposta das suas orações. Mulher, não trate o seu marido como um idiota. Marido, não trate a sua esposa como se você fosse um idiota. Mulher, não manipule o seu marido por uma questão sexual, porque senão as suas orações serão impedidas, você não vai ter resposta à sua oração. Bom, é o seguinte, o que eu destaco para você agora é muito importante, eu queria que você guardasse no seu coração. Deus, o nosso Pai Celestial, o Criador de todas as coisas, Ele não quer que você apenas o ame, mas que também quer que você ame as pessoas que estão à sua volta. É fato.
Ninguém do seu lado é perfeito, assim como você não é perfeito. Mas o Senhor está mandando você amar. O segundo mandamento que Jesus nos deixou não é nos certificarmos de que as pessoas próximas, são perfeitas, mas que nós devemos amar o nosso próximo como nós devemos amar os nossos próximos, o nosso próximo como a nós mesmos. E diz mais, ame inclusive os seus inimigos, ore por aqueles que estão perseguindo vocês. Você quer ter a resposta à sua oração, quer ser respondido, quer ter uma vida impactante, você quer entrar no teu quarto, fechar a tua porta e falar com o teu Deus que está em oculto e ele certamente te ouvirá e ele vai te responder? Não ignore esses 5 pontos, guarde no seu coração. E o último, muitas pessoas ignoram, que é o maltrato com os cônjuges. Bom, é o seguinte, para não concluir, porque eu não vou concluir, não vou fechar esse vídeo, porque esse vídeo continua nos comentários. Eu digo a vocês, a oração é uma ferramenta muito poderosa, mas ela não é um dever religioso. Nem Deus, tampouco, ele está brincando com você, se dizendo assim, isso eu respondo, isso eu não respondo, chegou a hora, não chegou a hora. Deus não está brincando com você. Orar não é apenas pedir a Deus, mas também gastar, passar um tempo com Ele, gerando intimidade, tendo um relacionamento. Ora, Rafael, mas Deus sabe de todas as coisas, por que eu devo orar? É justamente porque Ele sabe de todas as coisas e você não. Quando você ora, você se aproxima dele. Quando você ora, você entrega nas mãos daquele que é todo-poderoso para resolver. Embora Ele, sabendo de todas as coisas, sendo onisciente, Ele quer que você confie nele. Ele quer que você acredite nele. Ele quer que você se aproxime dele. E a oração é um instrumento poderoso para nos aproximarmos do nosso Pai. E se você acredita que Ele existe, pode se aproximar dele através da oração. E a Bíblia diz que você vai ser galardoado, porque você acredita nele e você se aproxima dele. E galardão tem a ver com a volta de Jesus. Esses pontos são muito importantes. Eu quero que você compartilhe, porque tem muitos irmãos que poderiam ser extremamente impactantes, poderiam ser relevantes nesse tempo, impactar esse mundo, transformar a sociedade. Muitas pessoas estão abandonando a fé, muitas pessoas estão deixando a igreja, deixando o caminho da vida cristã, porque Deus nunca responde a minha oração. Por que eu vou servir um Deus que não me responde? Talvez você nunca foi ensinado os motivos pelos quais você não teve a resposta das suas orações, mas agora você já tem instrução, já tem o ensino. Fique firme, se relacione com o seu Pai Celestial. A oração encurta o caminho. Ore em nome de Jesus. Em nome de mais ninguém você deve orar. Não ore em nome de anjo, nem em nome de nenhum santo. Não ore em nome de um pai da igreja, nem de Pedro, nem de Paulo. Ore ao Pai em nome do Filho, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Ora, tudo que você pedindo ao Pai em nome do Filho, crendo, você receberá. Jesus disse, olha, vocês não me pediram nada. Peçam agora. Peçam ao Pai em meu nome e vocês vão receber. Que esse vídeo possa te ajudar na caminhada e possa ajudar a pessoa que você também vai compartilhar. Meu muito obrigado. Fique firme. Tchau, tchau.